Meu objetivo hoje é falar do papel do controle externo como indutor de transformação digital. Nós trataremos do IGOV-TI, que tem um papel importante nessa temática, e eu vou dividir o meu tema com o João. Eu vou fazer uma introdução. Na verdade, meu principal objetivo hoje seria inspirá-los a inovar, ajudá-los a enfrentar o medo da inovação. Eu gostaria de convidá-los a embarcar nesse processo de transformação digital. E para isso, nós falaremos brevemente sobre inovação, sobre o processo de transformação digital, sobre como essa temática está atrelada ao princípio da eficiência, o papel do IGOV-TI nesse processo e o papel do Tribunal de Contas. Bom, aqui uma frase famosa e que com muita frequência é replicada: a tecnologia move o mundo. Nós podemos perceber isso com muita clareza em nossas vidas, né? Hoje a tecnologia, ela é fundamental. As ferramentas de tecnologia, hoje elas são fundamentais, essenciais para o desenvolvimento de empresas, das cidades, dos estados, dos países, do mundo. Ninguém nega que até nossas relações familiares foram fortemente impactadas pelo uso da tecnologia. Então, nós vivemos esse cenário de avanços tecnológicos, esse processo de crescente digitalização. A tecnologia é, repito, essencial. E com isso, surgem novos desafios para a administração pública, que ela tem que atender a novas demandas sociais. As necessidades hoje também se transformaram, as necessidades públicas também se transformaram. Hoje, o gestor é obrigado, não é mais uma opção. É necessário que ele embarque nesse processo de transformação digital. E esse processo, ele deve ser conduzido, obviamente, com planejamento, com cuidado. Bom, o gestor público, ele hoje ele não tem como fugir da inovação, tá? E a gente até brinca aqui que algumas pessoas, a gente não podia falar até um passado bem recente a palavra inovação, que o pessoal tinha medo. A, o, o momento, a pandemia, o processo que todos nós vivemos aí de, de segregação, de separação, nos obrigou, né, mesmo quem ainda não estava tão acostumado, né, a usar, inovar, a usar as ferramentas de tecnologia. Bom, o gestor público, é óbvio que aqui a gente poderia falar com muita profundidade sobre o que significa, né, o que engloba a gestão, mas de uma forma muito simples, o gestor público, ele resolve problemas, tá? Então, se gerir é resolver problemas, quando eu resolvo problemas com o uso de tecnologia, eu estou inovando. Então, hoje, os conceitos de gestão e de inovação, eles estão muito conectados. Então, se gerir é resolver problemas, inovar é resolver os problemas com o uso da tecnologia. Então, hoje, o gestor, ele precisa atender essas necessidades. Essas necessidades hoje têm se modificado, né? E o ideal, né, e é muito comum, e o ideal é que ele faça também com o uso de ferramentas da tecnologia. Bom, eficiência. Eficiência é uma palavra aqui que no tribunal nós usamos com muita frequência, né? Hoje a gente vai ver um pouco mais para frente, mas hoje há uma preocupação não só com o aspecto de legalidade, mas também com a eficiência, né? Então, que hoje sejam alcançados os melhores resultados das políticas públicas com os mínimos de recursos, o mínimo de recursos disponíveis. Então, hoje é fundamental que a gente encare também esse assunto e esse princípio, e a gente olhe novamente para o princípio da eficiência, agora com um parâmetro, inclusive trazido pela Lei de Governo Digital, tá? Que trata da eficiência. A Lei de Governo Digital, ela também é chamada de Lei da Eficiência, e ela tem uma preocupação com a promoção do aumento da eficiência. Nós falaremos disso também em seguida. Mas, bom,
Então, é inegável que hoje nós estamos vivendo um momento de profunda transformação. E é um processo, é construído, a transformação ela não acontece de uma forma para outra, né? De uma hora para outra. É um processo. E, bom, e agora nós estamos convidados todos a embarcar nesse processo de transformação. A lei de governo digital, ou a lei da eficiência pública, ela objetiva promover essa transformação digital, ela trata, até como o doutor Renato já trouxe, traz a possibilidade, né, a expansão dos serviços eletrônicos, ou seja, ela facilita o acesso à cidadania, que é um dos fundamentos da República do Brasil, então é um norte, todos nós devemos facilitar e promover a cidadania por meio da facilitação desses serviços públicos eletrônicos. Ela fomenta o uso de tecnologias inovadoras, prevê e incentiva o uso de dados, inclusive para a formação de políticas públicas, e também estabelece o que é muito importante nessa temática, um tema que ainda é desconhecido, o apoio técnico dos entes federados. Então, hoje um ente que já desenvolveu determinada metodologia ou que usa determinados sistemas também colocar, possibilitar expandir isso para os demais entes federados. Que haja uma cooperação, né? Bom, em paralelo a esse momento de transformação mundial, os órgãos de controle também se transformaram. E aqui eu vou falar especificamente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Bom, o tribunal se transformou internamente, tá? Hoje ele tem atuado para rever procedimentos, ele tem buscado uma desburocratização, é um conceito que a gente tem que olhar com cuidado, eu vou tratar um pouco mais para frente. Ele tem revisto seus procedimentos, simplificado, tido um cuidado redobrado com a forma de comunicar para que seja mais simples, para que ele possa aproximar a sua atuação do cidadão. Isso se dá também não só pela simplificação do processo, mas até pela simplificação da linguagem usada na sua atuação. Bom, um exemplo aqui de inovação do tribunal, do embarque dele nesse processo de transformação, é inclusive o desenvolvimento de uma ferramenta própria de inteligência artificial, que é o ANIA. Então, o tribunal realmente tem se preocupado com isso e está muito desenvolvido nessa área. Externamente, na sua relação com o jurisdicionado, nós podemos perceber nos últimos tempos uma mudança no foco do controle. Hoje o tribunal ele prioriza um controle de resultados. Como eu disse no início da apresentação, no momento anterior, a preocupação era com a legalidade, se houve aplicação de um determinado montante para uma determinada ação. Hoje é uma preocupação com o resultado da política pública. E o Tribunal de Contas tem monitorado esses resultados. Então, hoje há um monitoramento da eficiência, tá? Eu não vou aqui entrar nessa questão de diferenciar a efetividade, mas é um conceito atrelado a resultados, e a eficiência, por sua vez, ela objetiva ver se nós estamos alcançando os melhores resultados possíveis com o mínimo de recursos disponíveis. E a tecnologia, ela pode facilitar, inclusive, em economicidade. Hoje nós podemos, com ferramentas tecnológicas, com o uso de tecnologia, alcançar resultados melhores com o mínimo de recurso. Então, inovar e se transformar é atender ao princípio da eficiência hoje. Uma das principais ferramentas para monitorar a eficiência do tribunal é justamente o IGM. Hoje aqui nós trataremos de algumas das dimensões do IGM. Nós aqui, eu e o João, trataremos especificamente do IGOV-TI, mas o IGOV-TI ele tem sido uma importante ferramenta de fiscalização e de planejamento nessa área de conhecimento em tecnologia da informação. E hoje nós não podemos falar em políticas públicas. Nesse cenário de constante transformação e mudança, é impossível falar em políticas públicas de forma dissociada de tecnologia. Hoje as tecnologias elas são fundamentais para a implementação e para os bons resultados em políticas públicas. Bom, aqui eu vou trazer alguns números. O João ele tratará também de algumas questões posteriormente, mas eu quis aqui só chamar atenção para alguns dos quesitos abordados pelo IGM. Como o doutor Renato, inclusive, já trouxe,
Ele falou do encarregado de dados, que é um índice que eu tratarei, um dos quesitos que eu tratarei em seguida, mas olha, nós apenas 54 municípios já regulamentaram a lei de eficiência pública. É, uma das questões também fundamentais atrelada à transformação, à digitalização, é a questão de proteção de dados. E aqui nós vemos também que apenas 164 municípios, eles regulamentaram a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso chama muita atenção. Bom, em relação à área ou departamento de tecnologia da informação, também nós podemos ver aqui, já tem um quadro um pouco melhor, mas ainda bem significativo e muito importante, que 188 municípios, ou seja, mais de 29% dos municípios, ainda não possuem uma área ou um departamento de tecnologia da informação. Isso é fundamental, é fundamental. Bom, e aqui também a gente fala que uma das nossas palavras-chave também é o planejamento, né? E um dos quesitos cobrados, e só para reforçar que todos os quesitos que formam o IGM, como o doutor Renato muito bem lembrou, são baseados em lei. Olha, apenas 136 municípios, eles possuem um plano diretor em tecnologia da informação. O planejamento nessa área é fundamental. Bom, os dados mostram que os municípios paulistas estão atrasados nessa temática. E como nós dissemos, hoje não é mais hoje é uma necessidade fundamental que haja essa transformação, que haja que se embarque nesse processo, que haja esse processo de transformação o mais rápido possível. Por quê? Porque tem um forte impacto em políticas públicas. Então, bom, a lei do governo digital, ela também, né, como eu reforcei, mas só porque eu acho que esse link é muito importante, porque quando a gente fala em governo digital, a gente fala em facilitação de serviços públicos, mas a lei de governo digital, ela traz também princípios, regras e alguns instrumentos focados na eficiência da administração pública. Bom, como a gente estava falando, né, de uma forma simples, se administrar é gerir, e se hoje gestão e inovação são conceitos que estão atrelados, o gestor público resolve problemas e hoje os problemas, eles para serem solucionados com mais eficiência, eles precisam da tecnologia. Os conceitos de gerir e inovar, eles estão atrelados e conectados. A lei de eficiência, ela traz um norte falando que o aumento da eficiência, ele ocorrerá por meio da desburocratização, da inovação, da transformação digital e da participação do cidadão. Ela elenca esses 4 nortes para o aumento da eficiência na gestão pública. Bom, por que nós ainda não avançamos nessa temática? Essa mudança, para que ela, olha, não foi por falta de legislação. Nós já tivemos diplomas incríveis feitos por juristas muito capacitados, tá? Fazendo um plano normativo muito bem elaborado, mas muitas iniciativas nessas temáticas, principalmente a que eu chamo a atenção para a desburocratização, não foram adiante, porque essa mudança, ela demanda uma mudança de cultura, é uma transformação mesmo, ela não acontece de uma hora para outra, tá? Bom, aqui quando a gente fala de desburocratização é mudar o olhar, é inverter uma lógica que nós tínhamos até no passado recente, que é de olhar para o poder. Hoje, o olhar do gestor, ele deve ser direcionado para o destinatário do poder, para o cidadão. Tá? Desburocratizar é olhar para o cidadão, é simplificar, é facilitar o processo, é rever procedimentos, é eliminar o que é desnecessário no procedimento. A gente até traz aqui um exemplo, por exemplo, com certidões. Hoje nós apresentamos, essa é uma preocupação de empresários, é uma preocupação do cidadão, nós temos que provar a nossa boa-fé. Nós apresentamos certidões e atestados num setor para, por exemplo, abrir uma empresa. Somos obrigados a apresentar as mesmas certidões para um outro órgão da mesma entidade federativa. Nossa, então assim, com manuais extensos,
de como anexar certidões num processo. Então, assim, os processos internos dos órgãos públicos, eles precisam ser revistos. O que é desnecessário deve ser revisto, eliminado. A temática da desburocratização, ela deve ser vista com cuidado. Desburocratizar não significa eliminar atores. Desburocratizar não é praticar nenhuma ilegalidade. Ao contrário, desburocratizar é atender o princípio da eficiência. Tá? Esse é um tema, a gente poderia fazer um evento só sobre ele, é um evento rico e é fundamental. Ele envolve o público, o privado, e a gente está num momento em que essa troca é muito importante. Porque não tem como desburocratizar sozinho. Todos os atores envolvidos nesse processo precisam participar dessa discussão. Bom, a inovação já falei, inovação e gestão hoje são palavras indissociáveis, os conceitos eles estão atrelados. O processo de transformação digital que nós vivemos, o mundo vive, e para a administração pública não é diferente. Bom, para isso, nós precisamos também da participação do cidadão. E a lei da eficiência, ela estabelece a participação do cidadão como fundamental para o aumento da eficiência na administração pública. Como eu havia dito, né, por que essa temática ainda não avançou? Ela demanda uma mudança de cultura e a gente só muda a cultura se todos os atores envolvidos participarem. Forem considerados atores protagonistas desse processo. Então, nós precisamos discutir isso de uma forma mais ampla e, para isso, a participação do cidadão é fundamental. Quando eu desburocratizo, quando eu inovo, eu facilito a participação do cidadão, eu proporciono mais transparência, então a participação do cidadão também é facilitada. Quando eu desburocratizo, por exemplo, simplificando a linguagem, facilitando minha forma de comunicar, disponibilizando para o cidadão mais canais de comunicação com o poder público, quando eu torno essa relação entre o público e o cidadão mais horizontal, eu também facilito a participação do cidadão, que nós temos que lembrar, ele é o destinatário de nossa atuação. Nós aqui somos servidores públicos e estamos aqui para prestar o melhor serviço público para o cidadão. Eu tenho certeza que esse é o legado de todos os gestores aqui, que todos os gestores que nos assistem querem deixar para o futuro, né? Então, um legado de atenção e respeito ao cidadão. Aqui eu gostaria só de trazer um exemplo de boas práticas, até porque a gente acha que essa temática ela deve avançar por meio da difusão de boas práticas. Elas, inclusive, ajudam nessa parte de colaboração. Uma boa prática ela pode ser replicada. Então, a gente está num momento em que essa troca é fundamental. Estudando um pouco da legislação, nós vimos um caso interessante, inclusive num município que eu conheço bem, aqui, quem sabe já, né, Santa Rita do Passa Quatro, por exemplo, fez criou, tá, quando regulamentou a lei do governo digital, ela fez um fórum municipal, lá ela chamou de Fórum de Desburocratização, mas é um fórum baseado numa experiência internacional que propõe justo isso, uma troca, a busca de soluções conjuntas por meio da participação da sociedade, por meio da associação comercial, poder público, todos ali dialogando numa troca, OAB, todos ali buscando soluções conjuntas para esse processo de transformação. Agora também já me encaminhando para o final, se a era da inteligência artificial já começou, é um processo que não pode ser freado, nós precisamos urgentemente embarcar nesse processo, nós precisamos adequar nossas legislações, nós precisamos atuar de maneira mais eficiente. E um dos fatores, um dos obstáculos é justamente o medo de inovar, o medo de fazer diferente. Bom, uma das causas do medo é a falta de conhecimento. E aqui eu gostaria de destacar, inclusive, o papel pedagógico do Tribunal de Contas nesse processo, por meio de cursos, tratamento da temática. Inovar, então, é necessário e nós não podemos ter medo de inovar, mas nós temos medo do que nós não conhecemos. Uma outra causa do medo também, na inovação, agora quando a gente fala de tecnologia e dos rumos que a tecnologia hoje tem tomado, nós não temos clareza dos limites
né? Quão longe é longe demais? Até onde nós podemos chegar com o uso dessas tecnologias? Isso também gera insegurança. Aqui eu trouxe, inclusive, uma foto que veio muito à minha mente aqui quando eu estava elaborando o trabalho, que é para falar que o medo não é, até o medo na temática de inovação, o medo da ciência, o medo desse desconhecido atrelado a essa temática de inovação, ele já era muito presente no final do século XIX, e aqui eu trouxe a capa de uma das versões do livro do Magic e o Monstro, para falar que naquela época eles já traziam essa temática da tipo, a ciência como capaz de criar verdadeiros monstros. E aqui eu acho que a gente, por meio do diálogo, por meio da busca por esse conhecimento, a gente pode perder esse medo e não criar monstros, né? Eu acho que a gente pode buscar soluções voltadas para o cidadão e para o melhor atendimento dessas necessidades. É, bom, falando agora, né, no papel pedagógico do tribunal, eu também gostaria aqui de reforçar e aproveitar essa oportunidade para falar que o tribunal, preocupado com a temática da inovação, da transformação, da desburocratização, e entendendo também que esse assunto ele não pode ser visto isoladamente pelo poder público, ele é um assunto que demanda um debate mais amplo entre o poder público, a iniciativa privada, a sociedade como um todo. Nós precisamos agora buscar um diálogo mais amplo para avançar nessa temática. Inclusive, esse assunto foi recentemente inserido no planejamento estratégico do Tribunal de Contas. Nós já sabemos que essa temática vai ser também prioritária até 2016, até 2026, desculpa. E aqui eu gostaria de aproveitar esse momento também para mostrar para vocês o nosso Save the Date de um evento que nós estamos organizando com muito carinho, muito cuidado, e é um evento num formato bem diferente. É uma parceria do Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas, com a Fiesp, com a Fundação Getúlio Vargas, trazendo a classe empresária, trazendo a academia para debater esse assunto. Nós também teremos a colaboração e o apoio do SEBRAE, do Jota, para também difundir a, a nossa esse assunto. E aqui eu vou compartilhar com vocês um vídeo do evento. Aí eu vou pedir uma licença, porque vamos ver se vai dar certo aqui o que eu já treinei. Só um minutinho. Vamos lá. Bom, bom. Esse assunto, o evento vai acontecer agora no dia 23 de outubro, e deixa eu voltar aqui para minha apresentação. O evento vai acontecer no dia 23 de outubro, na sede da Fiesp. Estão todos convidados, nós vamos começar agora a difundir. Nós chamamos palestrantes dos mais capacitados para tratar dessa temática, e a proposta é isso, um diálogo mais amplo sobre o tema. Nós aqui brincamos constantemente que não há uma bala de prata para resolver os problemas que surgem quando nós começamos a discutir esse tema, mas é por isso que nós achamos que todos são protagonistas nesse processo de transformação, e esse diálogo aqui ele é fundamental. Então, eu vou agora passar a palavra pro João, mas gostaria de já deixar que todos anotassem na agenda aí mais essa iniciativa do Tribunal, do Ministério Público, e agora também da Fiesp, da GV, do SEBRAE e do Jota. Muito obrigada. Obrigado, doutora.
Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a minha tela. E assim como a doutora Letícia, eu vou falar um pouco sobre o IGOV-TI, né? Especificamente sobre alguns dados, né, do IGM 2023, que considera aí o ano base de 2022, né? E eu selecionei aqui alguns quesitos, né? Eles estão sendo aí validados pela fiscalização, mas a gente já tem alguns resultados preliminares, né? E são quesitos relacionados aí ao acesso à informação, ao serviço de informação ao cidadão, à lei do governo digital e, por fim, à gestão de riscos e a LGPD. E eu queria começar essa breve fala com uma reflexão, né, sobre se realmente compensa investir em tecnologia, até fazendo o link com o que a doutora Letícia comentou agora há pouco, porque quando eu entrei no Ministério Público de Contas, eu trabalhava com a análise de contas municipais, né? E sempre que surgiam apontamentos ali da auditoria sobre os quesitos aí do IGOV-TI, um ponto bastante comentado e que eu já vi até aqui nos comentários, né, dos colegas aqui na live, um ponto bastante trazido aí nas defesas, né, era sobre a questão do custo, né, que isso traz para a prefeitura, né, e sobre como isso demandaria, né, deixar de alocar recursos em outras áreas também prioritárias, né. E para a gente conseguir desenvolver um pouco, né, dessa temática, eu trouxe aqui alguns casos práticos, né? Porque isso não é um drama só do setor público, né? No setor privado, as empresas também passam por isso, né? E eu trouxe aqui três casos, né, de empresas que passaram aí por um período de grandes transformações tecnológicas, né? E elas tomaram algumas decisões que influenciaram bastante ali no seu destino nos anos seguintes, né? E eu não vou citar naturalmente o nome de nenhuma dessas empresas, né, porque não é o objetivo aqui, mas a gente consegue colher alguns aprendizados que podem ser úteis aqui também para o setor público, né, a partir desses cases, né. O primeiro é o caso aí de uma famosa empresa que produzia máquinas e filmes fotográficos, né, e que durante muitas décadas foi a líder mundial no seu setor, né. E essa empresa investia em tecnologia, inclusive, e na década de 70, mais especificamente ali em 1975, essa empresa, um dos seus funcionários desenvolveu a primeira máquina fotográfica digital portátil, né? Pouco depois, um outro funcionário, né, ele mostrou, né, para a empresa sobre como aquilo ali tinha um potencial de no futuro, né, ser de fato as máquinas, né, que seriam utilizadas ali pela população do mundo em grande escala. Só que ali por um receio dos gestores, né, eles acharam que era o caso de não investir, não acharam que não era o momento, não queriam entrar em competição com empresas aí de hardware, acharam que seria muito ousado, né? E na época essa empresa tinha um faturamento ali anual, na década de 90, de 1,2 bi, né? E no ano passado eles tiveram um faturamento aí de pouco mais de algumas dezenas de milhões de dólares, né? Então, uma queda aí expressiva, né? Em um período aí de poucos anos, né? O segundo caso é o da maior rede de videolocadoras que havia ali no início dos anos 2000, né? E eles vivenciaram ali o surgimento do streaming, né, de vídeos e chegaram até a cogitar a compra de uma dessas empresas de streaming para entrar nesse setor. E na época isso custaria 50 milhões de dólares, né, para essa rede de videolocadoras que tinha uma presença mundial, inclusive no Brasil, né? Eles estavam aí em mais de 20 países e a compra desse serviço de streaming ia custar ali cerca de 10% do que essa rede valia na época, né? Então era algo acessível para eles. Só que eles resolveram continuar ali com o seu modelo de negócios e o resultado foi que recentemente eles tiveram que fechar, né, todas as suas unidades e basicamente eles têm uma, né, até hoje uma única locadora lá no Oregon, nos Estados Unidos, que é um negócio familiar e chegou a ser um negócio também aí que valia 500 milhões de dólares, né, e que hoje em dia é apenas um negócio de alcance local para aqueles ainda que são saudosistas, né, das mídias físicas. O terceiro caso que eu queria trazer é de uma importante aí indústria, né, de celulares e dispositivos móveis que chegou aí a deter mais de metade, né, do mercado corporativo e governamental de distribuição de celulares. Tiveram lucros líquidos aí de mais de 3 bilhões, né, há pouco mais de uma década e que hoje em dia, né, tem um lucro aí na casa das dezenas de milhões de dólares
encerraram a sua atividade no segmento de celulares porque eles demoraram para se adaptar à tela sensível ao toque do celular. E aí, com o surgimento dos smartphones e a sua popularização, ficou inviável para a empresa depois acompanhar o ritmo tecnológico. Então, por que eu trouxe, né, esses casos aqui para comentar? Porque eu acredito que a pergunta mais adequada não seria nem aquela que eu fiz inicialmente, de se realmente compensa investir em tecnologia, mas sim se compensa o risco de não investir em tecnologia. Então, a gente viu aqui alguns casos de empresas que, por um medo, né, até naquela linha do que a doutora Letícia comentou agora há pouco, resolveram não inovar, resolveram não aderir a novas tecnologias, e isso teve um preço muito alto para elas. E no setor público, a gente consegue colher alguns aprendizados a partir disso, porque o que a gente consegue perceber é que toda transição tecnológica, ela tem um período ali em que a mudança, ela é possível, ela não é mandatória, em que o gestor, seja da empresa, seja o gestor público, ele consegue ter mais de uma opção, mas chega um momento a partir do qual isso aí já não é mais uma opção do gestor. No caso do setor público, isso fica muito claro por conta das leis, né? E a gente tem aí uma série de normativos, né, que trouxeram aí obrigações legais para os gestores públicos em todo o país, né? Como é o caso da conhecida Lei de Acesso à Informação, da Lei Geral de Proteção de Dados e da própria Lei do Governo Digital, né? Ou Lei da Eficiência Pública, né? E tantas outras, a própria LRF, que trazem ali alguns requisitos que, para que sejam cumpridos pelos gestores, é necessário que seja feito ali uma adaptação da sua área de governança de tecnologia da informação. Esses quesitos aqui no Tribunal de Contas do Estado, como o nosso vice-presidente comentou, né, o doutor Renato, eles são aferidos aqui pelo eixo do IGOV-TI. E eu trouxe alguns resultados aqui de 2023 para esses 5 eixos, né, começando aqui com a questão do acesso à informação. Uma lei aí que desde 2011, né, foi editada, e lei de alcance nacional, e nós temos aí, pelos dados mais recentes, que 142 municípios, né, ainda não regulamentaram essa lei no âmbito ali, né, do seu ente federativo. Para além da questão da regulamentação, o tribunal, por meio do IGOV-TI, avalia também, né, as questões práticas, porque não basta regulamentar, é necessário, de fato, que essa informação chegue ao cidadão. Então, nós temos apurado, então, nesse caso aqui, para 2023, dados do ano base de 2022, né, que 207 municípios ainda não mantêm site com informações atualizadas periodicamente, né? A gente sabe que, na maioria dos casos, existe, né, de fato, esse site, só que o grande problema é a questão da atualização, e a gente verifica até isso aqui na nossa atuação, porque, por vezes, é necessário acessar esses sites, né, para verificar a questão de transparência, ter acesso à legislação ali da prefeitura, e a gente se depara, de fato, realmente com essa realidade, né, a falta de atualização dessas informações. Um outro quesito que foi apurado também pelo IGOV-TI é a questão do acesso à página de transparência fiscal. Se essa página ela pode ser acessada independentemente de senha ou cadastro do usuário, né? E nós ainda temos aí 48 casos, né, em que há essa demanda. E aqui vale ressaltar, né, que a partir do momento que, né, é publicada a lei de acesso à informação, é expresso, né, já um mandamento ali constitucional de que a regra é a divulgação da informação, né, e não seu sigilo, não havendo necessidade, né, para exigências desnecessárias, né, que tragam qualquer tipo de empecilho para que o cidadão tenha acesso ali a informações de caráter público, né, ainda mais essas que se tratam da questão fiscal do município, que são recursos ali que o próprio cidadão, né, contribuiu, pagou seus impostos, ele tem o direito de, com toda a facilidade possível, ter acesso a essa prestação de contas, né. E já que estamos falando aqui de acesso à informação, né, vou falar um pouco aqui de serviço de informação ao cidadão, especificamente de 2 quesitos, né, porque são requisitos aí da Lei de Acesso à Informação, né. Então, nós temos ainda 24 municípios que não disponibilizaram no seu site o serviço de informação ao cidadão, né. Isso daí é uma exigência do artigo 10º, né, da lei. E temos também 28 situações em que o cidadão não consegue acompanhar depois a sua solicitação via esse SIC, via esse Serviço de Informação ao Cidadão, né? Que também é uma exigência aí do artigo 9º da lei. Então, até para abrir um parêntese aqui, uma questão importante. Todos esses quesitos, né, até como o doutor Renato comentou, eles não são assim um capricho do tribunal, né? Eles são todos embasados em normas legais, em regulamentos, normas da ABNT,
manuais da STN, não só, naturalmente, aqui do IGOV-TI, mas de todos aqueles 7 eixos, né? Então, antes de fazer a apresentação, até conferir a base legal de cada um desses quesitos, né? Para conferir ali até que ponto, né, é uma obrigação ou é de fato ali uma recomendação. E, de fato, para todos os quesitos que eu pesquisei, o tribunal cita, né, ali qual é a fundamentação legal. Então, até nos ciclos de debates ou até em algumas lives, eu vejo, às vezes, surgir um questionamento: será que o tribunal não está colocando uma régua, né, muito pesada? Será que é isso mesmo? Será que precisa disso tudo? E precisa, de fato, porque é tudo, né, é, ou é uma exigência expressa legal ou uma orientação técnica de órgãos que têm competência para emitir essas recomendações, né? E agora abordando, né, esse terceiro eixo da lei do governo digital, né, que a doutora Letícia até já comentou aí com bastante propriedade, nós temos que no IGM de 2023, 54 municípios informaram ter regulamentado a lei do governo digital. Isso aí é um avanço em relação ao ano anterior, em que só 20, né, haviam feito essa regulamentação. E para além da questão da regulamentação, como a gente viu agora há pouco em outros quesitos, existe a questão de como está sendo a implementação dessas soluções, né? Então, nós temos aí que ainda temos 5, né, casos dentre esses 54 que regulamentaram a lei do governo digital, em que eles não implementaram essas soluções para os trâmites de processos administrativos, né? Que está previsto lá no artigo 5º da Lei 14.129, né? Que é a lei do governo digital ou eficiência pública. Talvez até por conta, né, de nesses casos ter sido ali recentemente, né, regulamentado, então é razoavelmente ali justificável, mas de fato a gente vê, né, que é um caminho que ainda está em progresso, né, não só em relação à questão do trâmite de processos administrativos digitalmente, mas também em relação à adoção da assinatura eletrônica, né? Porque o artigo 7º, né, da Lei de Governo Digital prevê, né, que esses documentos e atos processuais eles serão válidos em meio digital mediante o uso de assinatura eletrônica, né? E nós temos aí que ainda temos 6 casos aí de municípios que estão, né, nesse processo aí e ainda precisam adotar de fato, né, esse artigo 7º e colocá-lo em prática, né? Prosseguindo aqui para o quarto eixo, né, que é a questão da gestão dos riscos, e esse aqui é um pouco mais preocupante, né? Nós temos aí que apenas 1/3, né, dos respondentes indicaram, né, que dispõe de política de segurança da informação instituída e de cumprimento obrigatório, né? E o que é essa política, né? É ali que vai estar previsto quais são as responsabilidades, né, da gestão de segurança de TI, qual é o padrão de qualidade mínima dos sistemas, qual é a política de acesso, né, aos recursos computacionais, quais são os procedimentos, né, e a previsão ali caso haja um ataque de vírus, né, à base da prefeitura. Porque imagina a situação, né, a quantidade ali de dados sensíveis, delicados que a prefeitura mantém. Imagine-se, né, a situação de a prefeitura, né, de repente passar ali por um ataque e perder dados ali da área da saúde, dados do serviço funerário municipal, né? Imagina que tipo de situações podem surgir. Até por conta disso, né, é necessário fazer um mapeamento de riscos, né, de TI. E a gente vê aqui que cerca de metade, né, desses que já implementaram, de fato, a política de segurança da informação, metade ainda não fez esse risco, essa identificação dos riscos de TI, né? Que tipos de riscos seriam esses? Poderia ser uma indisponibilidade de sistema, um vazamento de informação confidencial, uma obsolescência ali dos próprios equipamentos da prefeitura. Isso tudo tem que ser mapeado, né? Como parte aí da implementação dessa política de segurança. E um terceiro ponto, né, que também chama atenção é que nós temos ali alguns municípios, né, no caso aqui 49, que não dispõem de política de cópias de backup, né, que até o doutor Renato comentou, né, esse número aqui eu estou trazendo ele em números absolutos, né, e isso daqui também é outra questão bastante delicada, né, porque é uma exigência, inclusive, do artigo 6 da lei, né, em que prevê que é necessário, né, que o ente público ele faça a proteção das informações por ele custodiadas e garanta a sua disponibilidade, a sua autenticidade e a sua integridade, né? Então também aqui uma exigência legal, né? Não é nenhuma sugestão, uma recomendação do tribunal, é realmente uma questão de cumprimento da lei. E o que é algo bastante razoável, porque como eu comentei, a prefeitura lida com informações ali delicadas que não podem, de forma alguma, né, ser perdidas, ou caso sejam, é necessário que haja meios para que a gente consiga recuperá-las, né? E para finalizar, né, eu trouxe aqui alguns quesitos ligados à LGPD, e nós temos aqui, né, pelo
levantamento aí dos dados do IGM de 2023 até o momento, que 164 municípios regulamentaram o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, mas 480 ainda não. E é um número bastante alto, né? Nós temos também que em 126 casos foram designados encarregados para o tratamento de dados pessoais, mas 518 municípios ainda não fizeram essa designação. E, por fim, né, foram adotadas aí medidas para proteger dados pessoais de acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas em apenas, né, 115 municípios e 48 ainda não. Então, aqui, até retomando o que já foi comentado, né, nas falas precedentes da doutora Letícia, do doutor Renato, né, o IGM, por meio do IGOV-TI, ele traz ali um roteiro, né, para que a gestão consiga aperfeiçoar ali nesse eixo de governança de tecnologia da informação. Então, por que não utilizar isso, né? A gente vê que é um processo gradual durante a pandemia. Houve alguns avanços, mas a gente também tem que se questionar, né, quantas pandemias a gente ainda precisa para, de fato, implementar a nossa governança de tecnologia de informação no âmbito ali de cada ente federado, né? E eu trouxe para finalizar aqui uma frase desse professor espanhol, o Inácio Gaffo. Ele foi considerado aí pela The Economist um dos 100 melhores professores aí do mundo, e ele fala o seguinte, né, que quem não evoluir não sobreviverá às novas tecnologias, né? Isso é algo até darwinista, eu diria, né? Porque no final das contas quem sobrevive não é o mais forte, não é o mais inteligente, não é o que tem mais recursos, mas o que sabe se adaptar às mudanças, né? E isso vale não só para o setor privado, como naqueles casos que eu comentei agora no início da apresentação, mas com certeza vale também para o setor público. E o Tribunal de Contas, ao utilizar, né, esse roteiro por meio do IGOV-TI, ele dá ali também uma oportunidade para que a administração tenha um caminho para conseguir trilhar um roteiro para esse cumprimento da legislação e, sobretudo, para a prestação de um serviço de qualidade para os cidadãos, né?